Escatologia Bíblica 1, estudando o tomo 11, o estado intermediário, capítulo 2, seus nomes. Bom, primeiro Sheol. Em hebraico era assim que ele era chamado, né? Sheol. Em grego, ele é chamado de Hades. Era a palavra grega e os gregos também, na sua mitologia, chamavam de inferno, né? Um local de sofrimento das almas. Sendo que o local de sofrimento das almas é completamente diferente. Ele é um pouco parecido com o sistema católico, né, da doutrina do purgatório. Na verdade, o católico é parecido com o grego, né? Porque lá no inferno grego, no Hades, o indivíduo, ao chegar lá, ele tinha que levar uma moeda para poder dar como oferta para o barqueiro, para atravessar a alma dele, né, para um local melhor. Até em um filme, Troia, é retratado isso, porque o pai de Heitor pede a Aquiles que entregue o seu filho, porque havia perdido a batalha, morreu, mas ele queria sepultar o seu filho, e fala, né, de colocar uma moeda no olho dele para o barqueiro e tal. Então eles acreditavam nisso, e acreditavam também que chegando no inferno, se ele fizesse amizade com um dos deuses do inferno, né, eles poderiam favorecê-lo e levá-lo para uma área boa do inferno, que eles chamavam de Campos Elíseos, né? Nós temos uma região aqui no Rio de Janeiro que se chama Campos Elíseos. Campos Elíseos era a área boa do inferno, a área menos quente do inferno, né? Eu separei aí 2 versículos, Mateus 11, 23, que diz: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será batido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Bom, então, aqui o termo inferno, ele é tradução dessa palavra grega Hades. E em Apocalipse 6:8, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Então está descrevendo que durante a grande tribulação, as pessoas que morrem por aqueles juízos, né, enviados sobre a terra, quando são abertos selos, né, o inferno os segue. Significa que o juízo só cai sobre os ímpios. Alguém que tenha ficado aqui, não foi arrebatado e reavivou a sua fé, vai morrer, como nós vimos no tópico anterior, pelas mãos do anticristo, pelas mãos da besta, tá bom? Mas não pelo juízo de Deus. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Bom, aqui tem uma divisão. Alguns defendem que dizer que o inferno é lançado no lago de fogo está falando de uma destruição dele e que logo não haveria sofrimento eterno para os ímpios. Os ímpios apenas seriam destruídos, né? Isso é defendido, por exemplo, pelos adventistas do 7º dia. Eles dizem que a alma em si ela não é eterna. Ela pode se tornar eterna, né? Mas a alma em si ela não é eterna, contradizendo as Escrituras. A etimologia deste termo Hades, né, é incerta. Os prováveis significados são invisível, lúgubre, horripilante, além ou reino dos mortos, seria como os gregos utilizariam. É o mesmo sentido que os judeus utilizavam o termo Sheol, né? Então, alguns rebeldes nos dias de Moisés, Coré, Datã, Abirão, ou qualquer um que morresse em qualquer situação, ele iria para esse local se ele não obedeceu a Deus, se ele foi um ímpio, tá bom? Sendo que alguns usam até o termo Hades, ele se aplica também ao local de descanso, né? Onde estaria Lázaro. Mas é melhor aplicar ele realmente ao local onde estavam as pessoas que desobedeceram a Deus e sofriam. A origem do termo, né, Hades, vem de Cartiateges, que significa o coração da terra. O termo Hades também aparece nas Escrituras com significado simbólico e significado literal.
Significado simbólico é o quê? Às vezes a pessoa fala, essa situação do coronavírus, isso está um inferno, tá bom? Com o tempo, alguns passaram a dizer, esse é o inferno. O inferno que existe é esse aqui. Quem vive no Rio de Janeiro, quem vive no Brasil, o inferno é nesse mundo. Não existe inferno em outro mundo. Acabou esse mundo aqui, acabou tudo. Então, quer dizer, para ele, esse aqui já é o inferno. Mas não é isso que a Bíblia descreve. A Bíblia realmente descreve como um local em que as pessoas, infelizmente, padecem, né? Local que foi criado para o diabo e Satanás, que são eternos, né? Tá bom? São anjos, são eternos. Em terceiro lugar, existe também uma palavra que é Geena. É uma palavra grega que traduz-se por inferno. É usada no Novo Testamento nas seguintes referências. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tiago 3, 6. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. No caso, essa palavra grega, Geena. Bom, o que era a palavra Geena, então? Geena aparece no hebraico como Vale de Rinom. Era um vale estreito e escuro ao sul de Jerusalém, onde o fogo queimava continuamente. Antes, os judeus idólatras haviam usado este vale para sacrificar seus filhos em holocaustos a Moloque. Ao mesmo tempo, ele era também uma lixeira. E como eles jogavam lixo lá e tinha fogo lá, sempre queimando aquele lixo, então ele passou a simbolizar o inferno, o local onde o fogo nunca apaga. Em 2 Crônicas 28, versículo 3, diz: também queimou incenso no vale de Rinom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Então teve um momento que eles, exatamente nesse local chamado Filho de Rinom, nesse vale do Filho de Rinom, que no Novo Testamento os gregos chamavam de Geena. Tá bom? Infelizmente os israelitas chegaram a sacrificar crianças lá ou fazer seus filhos passar pelo fogo. Era uma prática antiga, né? Às vezes eles faziam, o filho queimava a criança toda, né? Porque eles sabiam que no futuro ele teria um futuro de glória. Como? Ele chegava para os outros, né, e dizia: olha, eu tenho um pacto com Moloque, está aqui, olha. Ele mostrava o corpo todo queimado quando criança ele foi consagrado a Moloque. A criança não morria, sobrevivia, e no entender dos pais, aquilo ele poderia se tornar um líder de uma facção, de um grupo, e até fundar uma cidade pelo poder de Moloque. E os indivíduos usavam aquilo e muitas pessoas acreditavam, acabavam se submetendo a ele, acreditavam que ele tinha realmente um pacto com Moloque. Na verdade não tinha nada. A criança apenas sofreu um monte de queimadura, ainda bem que essa sobreviveu. Mais tarde foi usado como lixeira da cidade. Além do lixo, eram jogados ali os corpos dos animais e dos criminosos. O fogo que queimava o lixo subia continuamente do vale e por isso tornou-se símbolo do lugar de sofrimento e das almas perdidas. Muitas pessoas que eram sacrificadas, na verdade as pessoas que eram sacrificadas, normalmente elas eram jogadas nesse vale para serem queimadas, né? José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para que não acontecesse isso com Jesus. Mas se ninguém pedisse, talvez os soldados romanos jogassem Jesus também lá naquele vale. Número 4, Tártaro. É outra palavra grega que se traduz por inferno. Ela aparece em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou no Tártaro, né, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Essa palavra deriva do vocábulo Tártaros, o mais profundo abismo do Hades. Era assim que eles chamavam. Tártaro quer dizer encarcerar no suplício eterno. É o lugar que Deus aprisionou os anjos caídos e os reservou para o dia do juízo.
né? Então, na história do rico e Lázaro, é dito que havia um abismo entre eles. Então, pela descrição, esse abismo representava um local também onde haviam demônios presos, anjos presos, né? Que esses anjos eles serão soltos durante a grande tribulação. Depois abrem Apocalipse capítulo 9, né? Quando abre a chave do abismo, né? Então esse abismo, esse espaço que havia entre o lado dos condenados e o lado dos salvos, lá o chamado seio de Abraão, nesse local ficariam então esses demônios. Em Judas capítulo 1, versículo 6 diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na cadeia, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então o termo prisões eternas aqui foi o que eles escolheram exatamente para traduzir o termo tártaro. Um quinto termo é o termo terrom. É um termo hebraico normalmente usado para descrever o oceano. Em nossas versões aparece como abismo. O termo também poderia ser traduzido por interior da terra. E o sexto termo é o termo grego abissos, que equivale ao hebraico terrom. Este é o termo grego que a Septuaginta usa para traduzir o hebraico terrom. Lembrando que Septuaginta é aquela tradução grega concluída ali próximo de 250 a.C. Nesse período, uns judeus trabalharam no Egito traduzindo para um governador grego que dominava o Egito naquela época, a família dos Ptolomeus. Ele aparece em Lucas 8:31, em que os demônios rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Bom, então o abismo seria o mesmo Tártaro, né? O local onde os demônios são presos. Neste texto, os demônios pedem a Jesus que não os envie para o abismo, abissos ou terrom. Durante a grande tribulação, esse mesmo abismo será aberto. Vamos ver agora Apocalipse capítulo 9, versículos 1, 2 e 11. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Que estrela é essa? É Satanás. Versículo 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Vamos aproveitar aqui, vamos ver uma questão, né, complicada, mas tem que falar que nesses últimos dias parece que está crescendo o número de casos de pastores maçons. Né? Antigamente era mais escondido, hoje nós temos a Igreja Batista de Niterói, teve um problema sério tentando, saiu nos jornais, né, tentando expulsar os maçons, e os maçons dizendo, nós vamos entrar na justiça. Né? Então está crescendo o número, né, de maçons nas igrejas, e vamos lembrar que a maçonaria ela é uma religião que ela diz que adora a Deus, mas então as pessoas perguntam, qual o nome desse Deus? Lá eles não falam em Jesus, tá ok? Não, nós temos que falar em Deus porque aqui nós recebemos pessoas de todas as religiões. Esse é o trabalho do anticristo, né? Unir todas as religiões. Mas então qual é o nome do Deus aí da maçonaria? Eles falam Abaddon, ou seja, eles adoram Satanás. O Deus que eles adoram é Satanás. O Deus é o nome que a Bíblia usa para descrever Satanás. Eles chamam ele de Deus. Desse abismo subirá uma besta que matará as duas testemunhas. Né? Ou seja, aqui está falando que a besta sobe de uma ação desses demônios. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, quando as duas testemunhas acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e as matará. E em Apocalipse 17, versículo 8, diz, a besta que viste foi e já não é,
e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. O termo também é usado para descrever a prisão de Satanás por 1000 anos, em Apocalipse 20, versículos 1 e 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Paulo usa o termo para descrever o mundo dos mortos para onde Cristo havia descido. Romanos capítulo 10, versículo 7. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Porque quando Cristo morreu, ele foi a esse local onde estavam os mortos, né? Tá bom? E de lá nós acreditamos que Jesus levou os salvos para o terceiro céu. O último termo é o termo seiros, que é um sinônimo de abismo, mas ele aparece em Lucas 16, 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas capítulo 16, versículo 26. Alguma pergunta nesse tópico? Bem-vindo, pastor Valdinei.